Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos, mais uma vez aqui com a nossa live, vamos divulgar, né? Deixa eu divulgar um pouco aqui, passar para algumas pessoas o nosso link, vamos divulgar a palavra de Deus, mais uma live, Salmos da Fé, temos certeza que será uma grande bênção, aleluia, glória a Deus. Amém. Mais uma live Salmos da Fé, passando aqui para o pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você espalha aí para o máximo de pessoas que você puder. Vamos espalhar a palavra de Deus, né? E assim ministrarmos a palavra do Senhor, amém? Então já está Eloá aqui, oi Eloá, André Bernardes, tudo bem, queridos? Amém, Cacate está aqui, amém, aleluia. Esse horário é um pouco inconveniente, né? Porque fica próximo do final do expediente e algumas pessoas não podem, né? Quando o horário é mais adiantado, fica mais fácil, mas por causa do toque de recolher, a gente está tendo que fazer isso, né? Ainda mais hoje, que eu tive que vir aqui para a igreja. Oi, Eloá. Amém? Então vai divulgando aí, pega o aviãozinho, vai mandando para o máximo de pessoas que você puder. E vamos ministrar a palavra de Deus hoje com mais um Salmo da Fé. Na verdade é o mesmo Salmo, Salmo 119, mas a 7ª parte. Oi Ruth, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Amém. Estamos agora na 8ª, 7ª parte, né, do Salmo. Vamos hoje ter pelo menos, vou ver se eu consigo fazer pelo menos 2 parágrafos, né? Às vezes a gente consegue 3, mas ultimamente a gente tem feito só 2. E os parágrafos de hoje serão o AIN e o P. São 2 letras do hebraico, né? Que fazem 2 parágrafos do Salmo 119. Lembrando que cada parágrafo é uma letra do alfabeto hebraico, é por isso que se diz que o Salmo 119 é um salmo acróstico, tá? Então, cada parágrafo é composto de 8 versículos, amém? Então vamos dar início, né? Mesmo com 4 pessoas só agora, mas à medida que for passando o tempo, pode ser que mais alguém se junte a nós aqui. Então, o Salmo 119, a partir do versículo 121, que é o parágrafo AIN, que vai do 121 até o 128. E ele diz assim: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. Amém? Então vamos fazer alguma meditação aqui em cima desse parágrafo, o parágrafo ainda do Salmo 119, que diz o seguinte, no versículo 121. Eu tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Então o salmista está aqui clamando para que a justiça de Deus seja efetuada sobre ele.
Interessantíssimo é o que diz o versículo 122, que diz assim: ser fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Essa palavra fiador é interessante porque ela nos faz menção ao papel, ao ministério de Jesus, não é verdade? E esse versículo fica sendo um versículo claramente com vínculo à nova aliança. Por quê? Porque lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O que significa fiador? Fiador é garantia. Jesus é a garantia de uma superior aliança. Aqui o salmista, antes de Jesus, antes de ter a salvação, não é verdade? Ele dizia: ser fiador de mim, Pai, seja a minha garantia, né? Me protejam porque os perversos, as pessoas do mal têm me oprimido. Nós estamos na nova aliança e como filhos de Deus nós temos a garantia de que Jesus é o nosso fiador, Ele é a nossa garantia. A Bíblia diz que lá em 2 Coríntios 1:20, que todas quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo Jesus o sim e o amém. Por que tem em Cristo Jesus o sim e o amém? Porque Jesus é a garantia. Ele é a garantia de uma superior aliança. Superior a que aliança? A essa velha aliança em que o salmista estava inserido. Não é verdade? Que coisa maravilhosa. O Senhor é a nossa garantia. O Senhor Jesus é o nosso fiador. Versículo 23. Desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Evidentemente que aqui é um clamor de lamentação. Eu disse em algumas outras lives sobre o Salmo 119, que o Salmo 119, ele é um salmo essencialmente de louvor e exaltação à palavra, mas também ele entra nas características de salmo. Salmo de lamentação, salmo didático, né? Por quê? Porque dentro desse Salmo 119 há muitas lamentações, né? Ele lamenta geralmente por causa de uma eventual, o que dá a entender, é uma perseguição por parte de lideranças de Israel daquela época. Possivelmente o salmista foi de encontro a algum pecado, algum erro, e por conta disso estava sendo perseguido. Por que eu sei que é liderança? Porque no começo do salmo ele cita que príncipes estavam perseguindo, né, ele. E príncipes é uma palavra no hebraico que significa não necessariamente o filho do rei, mas príncipe significa liderança, né? Então havia uma liderança e é por isso que estava perseguindo ele, e é por isso que ele lamenta muito nesse salmo. Ele não só exalta a palavra, mas há lamentações como essa aqui, né? Quando ele diz: desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Versículo 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Outra coisa que é muito recorrente nesse Salmo 119 é esse pedido do salmista. Quase todos os parágrafos que a gente leu até agora, irmãos, ele cita um desejo de ter revelação da palavra, um desejo de que Deus ensine, um desejo de que Deus dê sabedoria em cima dos decretos. Isso é algo assim que cabe para os nossos dias também, né? Todos nós devemos ter essa vontade, porque se nós somos filhos de Deus, naturalmente, como nós temos a natureza de Deus, deveríamos amar a palavra de Deus. E como nós amamos, deveria ser também o nosso desejo aprender mais de Deus, aprender mais da sua palavra. E assim o salmista deseja sempre isso, está sempre expressando nos versículos do Salmo 119. Versículo 126, já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada, né? E aqui a palavra que é usada é a palavra Torá. Torá no hebraico dá a entender que seja o Pentateuco, os 5 livros da lei de Moisés, né? E às vezes a gente pode pensar assim, ver de uma forma só, meramente segundo o contexto do Velho Testamento, né? Era a lei que estava sendo quebrada, os preceitos da lei. Mas o Senhor Jesus já disse naquela repreensão que ele fez contra os escribas e os fariseus,
ele disse que eles estavam dando o dízimo do coentro, do cominho, etc, etc, mas estavam esquecendo dos princípios elementares, fundamentais, da lei, da Torá de Moisés. E Jesus cita que era o que? A justiça, a misericórdia e a fé, né? Então, nós mesmos nos dias de hoje temos visto isso acontecendo, a justiça sendo avultada, né? Sendo denegrida. A justiça, quando eu falo aqui, não é a justiça de Deus, mas a justiça, o juízo que é certo, que é correto. E também devemos considerar a justiça de Deus, que é a capacidade de se chegar sem nenhuma culpa ou condenação. Ele está dizendo que naquela época havia essa Torá sendo quebrada, e como Jesus Cristo disse que os princípios fundamentais da lei eram a justiça, a misericórdia e a fé, podemos entender que a justiça de Deus estava sendo violada, a misericórdia estava sendo negligenciada, e a vida de fé era algo que estava muito longe daquele povo. Então ele clama, né, a intervenção do Deus Todo-Poderoso, porque os princípios estavam sendo quebrados, porque a palavra de Deus estava sendo desconsiderada. Já começa aqui pelo fato de lideranças de Israel estar perseguindo ele, prova claramente que a justiça de Deus estava sendo desconsiderada, a misericórdia e a fé. Então estavam quebrando a lei, e é por isso que o salmista está clamando a Deus por essa intervenção sobrenatural. No versículo 127 diz assim: eu amo os teus mandamentos mais do que ouro refinado. É algo também que se repete, tem mais 2 versículos aqui que fala sobre isso. Ele compara que a palavra de Deus é muito mais preciosa do que qualquer riqueza. A palavra de Deus é muito mais preciosa do que ouro. Isso é verdade, irmãos. Porque o ouro, ele pode ser perdido, o dinheiro, ele pode ser completamente perdido numa falência, o que quer que seja, um roubo e tal. Mas a palavra do Senhor nunca é perdida. Aliás, quando nós temos a palavra dentro de nós e ela se torna viva dentro de nós, uma revelação, né? Porque nós estamos recebendo com avidez, com o coração correto diante do Senhor, essa palavra nos traz a manifestação daquilo que a gente precisa, não só a justiça no sentido de ser justificado dos pecados, mas também a proteção, a provisão, a guarda, né, e tudo aquilo que é direito nosso como filhos de Deus nessa nova aliança, tá? E o último versículo desse parágrafo é o versículo 128, que ele diz assim: por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. É interessante que, analisando esse versículo, descobri que a melhor tradução não é essa. Até mesmo os especialistas dizem que a melhor forma disso estar traduzido é assim: por isso dirijo os meus passos por todos os teus retos preceitos, e aborreço todo caminho da falsidade. É interessante essa diferença, porque uma coisa é ele ter por em tudo retos os preceitos, e outra coisa é dirigir os passos para andar em retidão. E isso tem direta relação conosco. Precisamos tomar a decisão de dirigir os nossos passos segundo a palavra. Porque, irmãos, como eu disse certa vez aí, no passado aí, eu disse: olha, o fato de existir uma verdade espiritual, que como filho de Deus você está posicionado nessa verdade, isso não garante que você vai usufruir dos benefícios dessa verdade. E isso só garante que você tem direito, né, direito de usufruir dessa verdade. Amém? Então, quando a palavra de Deus diz que você deve confiar no Senhor de todo o teu coração, e serão endireitados os teus caminhos, as tuas veredas, aí está dizendo, sim, realmente Deus vai endireitar os teus caminhos e realmente Deus vai guiar você, mas existe uma condição: você tem que confiar nele de todo o coração, não é? Temos que confiar de verdade. Eu, nessa minha vida cristã, eu já vi muita gente dizendo que é cristão, muita gente dizendo que é crente, muita gente dizendo que confia em Deus, que crê em Deus, mas na prática, irmão, não é todo mundo que tem demonstrado isso. Como é que a gente sabe que essas pessoas, ou qualquer pessoa, ou você, né,
não está realmente crendo ou vivendo segundo um crente deve viver, segundo a palavra de Deus. Quando você murmura, murmuração não faz parte do repertório de Deus. Murmuração não faz parte do repertório da fé, murmuração não faz parte do repertório da nova aliança. Na nova aliança nós nunca devemos reclamar, nós nunca devemos murmurar, nós devemos viver em fé. Quando eu digo nunca devemos murmurar, eu não estou dizendo que nós não temos defeito e eventualmente possa fazer alguma coisa desse tipo. O que eu estou dizendo é que não é dessa forma que você vai usufruir dos benefícios da nova aliança. Amém? É bem deixar claro isso, porque existem dois extremos. Existe aquele extremo das pessoas que não consideram nada disso e acha que só pelo fato de você ser filho de Deus já está tudo dando certo, já vai tudo fluir. Isso é um erro. E existe o outro lado também, das pessoas que consideram que porque nós somos defeituosos, nós murmuramos mesmo e tal e tal. Não, não é bem assim, irmãos. Como diz aqui o versículo anterior, esse versículo, melhor dizendo, ele dirige os passos para o reto caminho. Você tem que dirigir os seus passos para manter uma vida de fidelidade a Deus. Amém, queridos? É uma decisão particular. É algo que você tem que decidir de você mesmo. Amém. Então, este foi o parágrafo ainda, do 121 até o 128. Vamos ao nosso segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo é o parágrafo P, né, da letra P, que vai do 129 até o 136. Presta bem atenção, queridos. No 129 ele começa dizendo: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. E com certeza são admiráveis. Eu tenho experiência na minha vida, né? Estou falando de mim, não dos outros, de mim mesmo, de ver a palavra de Deus de duas formas, né? Durante o primeiro período da minha vida cristã, que foi de 1980 até 88, eu passei 8 anos dentro de uma determinada. O primeiro ano eu passei em uma denominação e logo depois eu fui para uma segunda denominação. Fiquei lá 7 anos nessa segunda denominação, e eu trabalhava, cantava, fazia parte de louvor, um monte de coisa. Mas eu não era batizado no Espírito Santo, né? E eu posso dar testemunho de mim, né? Eu vou falar de mim, né? Então, eu ia para os cultos, né? Eu tinha um ciclo de amizade, né? Não só por causa das pessoas que trabalhavam comigo nos departamentos que eu trabalhei, mas também por amizade, né? É sempre bom ter saudáveis amizades cristãs, isso não é errado, é bom, né? Eu tinha um relacionamento com aquelas pessoas, era muito bom. Muitos eu conheço, né, até hoje, irmãos até que me seguem aí no Facebook e tal, e que me conheciam daquela época. Então, mas eu vou falar de mim, né, do meu interior, como é que era a minha vida espiritual. Bom, do ponto de vista do Espírito Santo, eu, como todos daquela minha denominação, não acreditava que o batismo do Espírito Santo fosse por os nossos dias. Eu achava geralmente que o batismo do Espírito Santo era uma explosão frenética de descontrole emocional, né? Muitas vezes envolvendo a manipulação das emoções por parte de outros pastores que são ditos pentecostais. Era assim que eu via, e não era só eu, grande parte das pessoas daquela denominação assim o via, principalmente as lideranças, porque é assim que aqueles pastores veem, né? E como é que era a minha vida espiritual? Era fria, como é uma vida sem batismo no Espírito Santo. Eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, por isso eu cria que estava salvo, porque tinha aceitado Jesus como Senhor da minha vida, mas eu extremamente frio com relação ao fogo do Espírito, com relação ao enchimento do Espírito Santo, na verdade. Isso traz consequências, irmão, isso é muito sério, tá? Talvez alguns até, não sei se estão assistindo ou se vão assistir no futuro isso aqui, talvez passe pelas coisas que eu passava. Eu tinha um temperamento melancólico, então era tendencioso à depressão, à tristeza. E quando nós não estamos muito profundamente arraigados na palavra, quando nós não somos batizados no Espírito Santo, além disso, quando nós não estamos envolvidos num processo de renovação
mental, que é chamado de metanoia, né? A metanoia envolve todo um processo. E quando a gente não tem uma denominação, pastores ou liderança que nos acompanha nesse processo, é muito perigoso para a nossa vida, porque pode acontecer, não aconteceram com outros, graças a Deus, alguns até naquelas épocas ainda são fiéis até hoje, graças a Deus, mas para mim era muito perigoso, né? Por conta do meu temperamento melancólico, por conta de que as minhas amizades todas eram pessoas que não eram cristãs, né? Grande parte, os meus melhores amigos eram de fora. E em terceiro lugar, porque eu tinha tido contato com algumas realidades que eu não tinha explicação, coisas espirituais, coisas estranhas. Então, se eu tenho, em primeiro lugar, né, um temperamento tendencioso à depressão, se eu tenho, em segundo lugar, um ciclo de amizade mais próximo, que me incita para sair da igreja, e se, em terceiro lugar, eu não tinha respostas para algumas dúvidas da minha vida, isso dentro de um contexto frio, sem o batismo do Espírito Santo, é muito perigoso. E assim o foi para mim, né? O que aconteceu? Em 1988 começou um processo de esfriamento em mim, um desgosto, uma tristeza, por não ter minhas dúvidas respondidas pelas minhas lideranças, por não ter vontade de estar mais trabalhando na igreja, né? Evidentemente o diabo prepara muitos dissabores, né? Você tem relacionamento na igreja, sempre você vai ter dissabores, mas dentro de um contexto como esse é pior, porque se você já tem uma tendência melancólica, né? E tem essas outras questões aí, se torna pior, é quase insuportável ficar dentro de uma igreja ou dentro de um grupo cristão, né? E assim foi que eu fui me afastando cada vez mais, indo para o mundo, né? E por fim, no mundo, eu me desviei, né? Eu afastei de Deus, fiquei no mundo. E inclusive, lá no mundo, eu conseguia respostas para alguns daqueles meus questionamentos, né? E assim passei entre 89, 90, 91, 92, 93. Quando chegou em 93, final de 93 para início de 94, eu estava no fundo do poço, completamente arrasado, sem crer mais em nada. E a situação estava bem deplorável do ponto de vista psico e espiritual na minha vida. Minha vida psicológica estava arrasada, muitas coisas ruins tinham acontecido comigo, que eu não vou dizer aqui, porque um dia eu vou falar sobre isso, mas como envolve nomes de outras pessoas, mesmo que eu não os cite, como a cidade que eu morava, muitas pessoas conheciam a minha família, já automaticamente já vão saber de quem é que eu estou falando, né? Então eu prefiro não falar, tá? Mas sobre isso, mas foram coisas terríveis que aconteceram contra a minha vida. E por fim eu estava realmente afundado, uma depressão tremenda, uma tristeza sem fim, uma vontade de morrer. Por volta de fevereiro de 94, entre fevereiro e março, foi o fundo do poço da minha vida. Eu não tinha vontade nenhuma de viver. Eu olhava uma espingarda do meu pai, falecido pai, que é dentre todas as coisas que me aconteceram no período de desviado, houve a morte do meu pai e da minha mãe também, ainda tem isso para piorar. E eu olhava uma espingarda que eu guardava numa caixa debaixo de um guarda-roupa, e a minha vontade era dar um tiro e me matar. Mas realmente essa vontade, graças a Deus, era só inicial, logo se extinguia, porque dentro de mim sempre houve certa coerência, mesmo quando eu estava no fundo do poço, ou mesmo quando eu estava desviado, eu sempre conseguia, talvez por conta do meu temperamento, que é muito metódico, né? Eu conseguia pesar as coisas, e eu só não fazia algo como isso, irmãos, porque eu pensava assim, não vai valer a pena porque o futuro vai ser pior, né? O que é que eu vou ganhar com isso? Ia ser pior. E era assim que eu meditava, só não tomava essas atitudes por conta disso. Até que, graças a Deus, Deus usou um homem de Deus em março de 94,
que num determinado dia eu estava em uma certa igreja e ele me viu e comprou, pelo Espírito ele foi guiado a perguntar como é que eu estava, e daí, resumindo a história, ele me ajudou, comprou a briga, vamos dizer assim, e me ajudou, e essa pessoa estava fazendo o rema. É por isso que eu creio tanto, irmãos, na escola rema, na obra de Deus através desse ministério Verbo da Vida, e do que significa você realmente receber com avidez e com mansidão a palavra de Deus, principalmente como ela é ensinada nos ditames do rema. Por quê? Porque lá no rema é um ensino prático, direto. É o tipo de ensino que produz ministros como esse que me resgatou naquela situação. Então ele começou a trabalhar comigo sobre essa questão, me trazendo para a volta da igreja, e nesses meio tempo eu fui para uma certa evento de uma igreja, e lá tinha sido convidado para pregar neste evento o pastor Bud Wright, e junto com ele foi toda o staff, né, do Verbo da Vida. E lá, quando ele terminou de pregar aquela palavra maravilhosa que o pastor Bud prega, no final ele fez o convite, né? Ele tinha levado os conselheiros da igreja. Olha só, naquele ministério mesmo que eu participava não tinha isso, não tinha conselheiro, não tinha nada, mas o pastor Bud foi muito sábio, ele levou os conselheiros e pediu para, né, fazer essa ministração. E lá no final ele convidou para quem queria ser batizado do Espírito Santo, porque os conselheiros iam ministrar. Então foi aquela ministração, isso foi março, nunca me esqueço disso, irmãos, era um dia chuvoso de março de 1994, março por aí. E eu fui lá para frente, eu mais umas 20 pessoas, muita gente foi para o batismo do Espírito Santo naquele dia. E aquela irmã pôs a mão sobre mim, junto com o rapaz que estava lá, e eu fui batizado no Espírito Santo. Foi uma coisa tremenda. Passei 24 horas vendo um X aqui na minha testa. Quando eu fechava o olho, eu via. E aí, nunca mais a minha vida foi a mesma. Isso foi março de 94. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque eu tive experiência das duas coisas, está entendendo? Eu sei como é ser leviano. Eu sei como é viver na igreja e não ter realmente uma vida transformada, né? Eu sei, eu passei 8 anos nessa coisa, né? Eu me emocionava, antes eu me emocionava nos cultos, o pastor pregava lá sobre Jesus, principalmente os evangelhos, né? Que nessas outras igrejas prega só a sua salvação, né? E eu chorava, me emocionava. Mas uma coisa que acontecia, irmãos, é que eu só conseguia ler os salmos e os evangelhos, porque as cartas de Paulo eu não entendia nada. A carta de Paulo, eu não entendia nada da carta de Paulo. Você veja que não tem nada a ver com intelectualidade nem estudo, irmãos. É uma coisa que é revelação de Deus. E depois que eu fui batizado no Espírito Santo, abriu-se, irmãos. Eu estou dizendo isso porque é muito importante que esse outro parágrafo comece com essa expressão, né? Abriu-se o entendimento. Abriu-se totalmente. Esse parágrafo P começa com: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. E no versículo 130 ele diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É importante porque a palavra no original hebraico aqui, que foi traduzida nessa versão como revelação, é a abertura, trazendo a entender que quando a revelação da palavra é como se tivesse aberto não só a tua mente, mas o teu coração, e você começa a entender a palavra, irmãos. E quando você começa a entender a palavra na sua profundidade, ela se torna viva para você, e se tornando viva, você não consegue mais viver sem ela. Então eu tenho experiência de como era antes, quando eu passava dias sem ler a palavra. Na verdade, eu lia a Bíblia só nos domingos, quando eu ia para aquela denominação. Essa que é a verdade, e essa é a verdade de muitos, inclusive muitos jovens, principalmente esses que estão nesse tipo de igreja que não crê no batismo do Espírito Santo e tal. Eles vivem um evangelho meio social, né? Onde o que importa é fazer o bem, às vezes o máximo que fazem.
ou canta aqui, faz um bem aqui, arruma uma cesta básica para ali e tal. Mas ler Bíblia, que é o que todo crente deve ler, e a meditar na palavra, muitos, não estou dizendo todos, mas muitos, eu posso testificar de mim, né? Não leem porque falta aquele tempero, falta o enchimento do Espírito, falta o revestimento de poder, que é real, né? Não é algo criado ou uma construção da mente humana, é algo real, não tem nada a ver como aqueles irmãos pensavam, que era o resultado de um desequilíbrio ou de uma ânsia emocional exacerbada ao ponto de se criar aquilo. Não tem nada a ver, é algo de Deus, é o Espírito de Deus e procede do alto. É o batismo do Espírito Santo, que não é receber o Espírito Santo, é se encher do Espírito. E isso faz toda a diferença na vontade, no desejo de ser alimentado pela essa maravilhosa palavra. E o salmista diz, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O versículo 131, ele diz, eu abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Ele está fazendo uma expressão aqui quase bem poética, na verdade. Eu respiro, eu me emociono, né? Eu respiro profundo só de pensar da tua palavra, Senhor. Versículos 132 é muito interessante, porque ele diz assim, volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Esse segundo costume, na tradução, no original, no hebraico, tem exatamente isso aqui, ó, essa tradução. Como é a tua forma de agir? Então, a forma de agir de Deus é fazendo sempre o bem. A forma de agir de Deus é ter sempre piedade, misericórdia, é ter sempre amor, é derramar da sua graça, porque Ele é bom, irmãos. Ele é bom, a vontade de Deus é que você cresça, a vontade do Senhor é que você seja provisionado, a vontade do Senhor é que você seja salvo, a vontade do Senhor é que você seja curado, a vontade do Senhor é que nenhum mal toque você, mas Ele deixa claro, né? Como eu disse no início, o fato de existir isso, que é a vontade de Deus, não te dá garantias que isso vai acontecer, não porque Deus não é poderoso, mas porque você precisa agir conforme os preceitos da palavra. A primeira coisa que você tem que fazer é crer, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é crer. E tem muita gente, eu repito aqui o que eu disse no começo, tem muita gente que diz que crê, mas não crê em nada, irmão. Que crê que nada. Eu vejo a igreja cheia de gente, todas as igrejas, mas quem crê, rapaz, faz diferente, né? Quem crê ama a Deus, quem crê, crê no que Ele disse. Quem crê não anda em dúvida, porque dúvida é pecado. Quem crê, confessa a palavra de Deus, crê que o que Ele disse é verdade. Versículo bastante comum, que a gente repete muitas vezes, né? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, se você crê nisso, você vai andar dizendo, eu sou abençoado. Não adianta dizer aí que eu não sou, não. Eu sou abençoado. Aí algum outro, né? Tem sempre aqueles teólogos, mas nas regiões celestiais. É claro que é nas regiões celestiais, porque nas regiões celestiais é onde Cristo está assentado, mas nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É direito nosso, irmãos. É uma atitude de fé. Essas pessoas dizem isso, mas não fazem nada para que as coisas aconteçam. Porque Deus já fez tudo que é necessário para a nossa vida de piedade, como diz 2 Pedro capítulo 1. Ele já fez, Ele já garantiu, Ele já deu, Ele já pagou o preço. Mas nós temos a nossa parte. E a nossa parte não é uma parte religiosa, como de um pacto. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Não, a nossa parte é simplesmente crer. A nossa parte é crer e agir como quem crê. Quem crê é fiel, porque pistes, a palavra fé, também significa fidelidade. Quem crê é fiel. Quem crê, confessa.
a palavra. Quem crê, mantém-se no temor ao Senhor. Essa pessoa verdadeiramente crê. Mas a gente vê por aí nessa vida cristã, eu já com meus 30 e tantos anos de crente, eu já vi muita gente dizendo que crê, e a gente não pode, né? Nós não podemos julgar nada, mas o fruto, né? Depois se prova a verdade, né? É como pessoas que dizem que crê que Deus é o provedor e fica tentando no braço empurrar a goela abaixo para conseguir algo, como se não cresce em Deus. Ora, se você diz que crê, creia no Senhor, faça somente o que para você é requerido. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas, confesse a palavra de Deus, semeie, porque semente para uma prosperidade financeira é o que Deus diz que é semente, não é? São os seus dízimos, são ofertas. O regar da semente é a expressão de gratidão, é a expressão de louvor, é a confissão da palavra. Então, assim as coisas vão funcionar, né? Mas tem muitas pessoas que dizem que crê, mas não crê, né? Assim como dizem pessoas que são fiel, tem pessoas que dizem que são fiel, mas não são. Mas cada um vai dar conta de si, né? Eu dou conta da minha vida, assim como eu dei conta agora dizendo como eu era no início da minha vida cristã, entre 1980 e 1988, né? Essa aqui é a verdade. Eu não me envergonho de dizer, eu me envergonho da época de desviado, né? Mas eu não me envergonho de dizer que eu fui desviado. Por quê? Porque serve de testemunho, tá? Tem muita gente hoje que estão nas igrejas que vive como eu vivia antes de ser desviado, né? Vivendo uma vida mais ou menos, lendo a Bíblia de vez em quando, né? Se emocionando com as pregações, mas não vivendo o que está sendo ensinado. Nós precisamos viver aquilo que nós dissemos que cremos. Precisamos viver louvando a Deus, adorando, meditando na palavra dia e noite, confessando a palavra do Senhor. Isso é extremamente importante, muito mais nessas épocas que nós estamos vivendo agora, ficou muito claro, né? Nós estamos sendo peneirados, não é verdade? Ah, mas se nós estamos sendo peneirados, então foi Deus que fez isso. Não foi Deus, é o diabo. Mas através da obra do diabo no mundo, nós estamos sendo peneirados. Como assim peneirados? Nós está sendo mostrado quem realmente é cristão, não é verdade? Quem é crente. Eu ia falar algo aqui sobre essa questão política, mas é melhor deixar isso para lá, né? Eu só vou dizer uma coisa para você, tá? Também com essas coisas todas da política, os cristãos verdadeiros estão se mostrando, e os que não são também estão se mostrando. Presta atenção, irmãos. A Bíblia diz que as boas obras devem ser praticadas, tá? Mas o que faz de você um cristão não é as boas obras. Tem muita gente que não é crente, não crê em Jesus como Salvador e faz boas obras, tá? Mas o que realmente vai provar que você é cristão é ser fiel ao Senhor, vamos dar um exemplo aqui, dar prioridade a Deus, colocar o Senhor acima de todas as coisas. Dá prioridade à palavra. E se você dá prioridade a Deus e dá prioridade à palavra, é claro que você vai priorizar os princípios da Bíblia. Agora, se tem um determinado corrente política que apoia aborto, eu nunca na minha vida eu vou me aliançar com esses filhos de Belial. Mesmo que esse mesmo povo que apoie isso, sejam pessoas bondosas, que ajudam pobres, isso não quer dizer que sejam cristãos. Se uma determinada corrente apoia a promiscuidade, a prostituição e a destruição dos valores da família, mas nunca que eu vou... Por quê? Porque é frontalmente contrário a Deus, à palavra, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Não é uma opinião particular minha. Basta ler a Bíblia para ver. Então, é inadmissível que cristãos estejam a favor de correntes políticas que apoiam esse tipo de coisa. E como eu disse, eu fiz esse adendo sobre político, para explicar que as coisas estão ficando claras. Quem é de Deus está
Quem é de Deus, irmão, vai sempre priorizar Deus, a palavra e os princípios de Deus. Tá? Cristãos fajutos, cristãos falsier, cristãos que não são verdadeiros, eles vão dizer, mas e o bem, e as boas obras, coisas que não são os princípios fundamentais da fé cristã, coisas que não provam que a pessoa é filho de Deus, coisas que não são frutos dignos de arrependimento. Então, não tem nada a ver com opinião particular. Até esse pessoal tem um discurso, os fundamentalistas. Bom, se ser fundamentalista é se fundamentar na palavra, eu sou. E você por toda a eternidade. Quer dizer, só não vou ser eternidade porque brevemente o Senhor vai arrebatar a sua igreja, a gente não vai precisar nem se preocupar mais com isso, mas vai começar a grande tribulação aqui. Eu sou do Senhor. Então, quem é do bem... Tem isso também, né? Esse pessoal tem um negócio de corrente do bem. Quando a gente vai ver corrente do bem, é gente que só apoia essa questão social, mas não se encaixa nos princípios da palavra. Sabe qual é a corrente do bem? Do bem é de Deus, porque Deus é bom. Então, se a verdadeira corrente do bem é composta de pessoas que estão ligadas a Deus, e se está ligadas a Deus, estão ligadas a Jesus, e se estão ligadas a Jesus, estão ligadas ao Espírito Santo. E se estão ligadas a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo, estão ligadas à palavra de Deus. Se estão ligadas à palavra de Deus, nunca que vão negociar os princípios de Deus por causa de opinião pessoal, por causa de emoções, porque recebi um dinheiro de determinado partido, ou porque a família, ou porque vovó, vovô, ou qualquer que seja o motivo que não é da palavra de Deus. Porque esse povo todo se alia sempre a isso. É porque tinha uma mamate que perdeu, é porque trabalhava num lugar e perdeu, é porque papai e mamãe era do partido tal, ou é porque não vai com a cara de Beltrano, ou é sempre questão emocional. Irmãos, nós somos filhos de Deus, nós devemos priorizar a palavra, nós devemos priorizar o que Deus diz, e amar a palavra como o salmista disse. Então ele diz, abra minha boca e aspiro, porque anelo pelos teus mandamentos. O versículo 32 diz, volta-te para mim, tem piedade, eu já citei isso, né? Conforme a tua forma de agir. A forma de agir de Deus é essa, é no bem. A forma de agir de Deus é salvando. É como esse pessoal aí votando para se vai fechar a igreja ou não, né? E é interessante o argumento, né, desses doutores. Eu não sou nem formado em direito, né, e nem sou juiz nem advogado, mas ouvindo a fala de um desses senhores altamente capacitados, honrados, exaltados na área do direito, vemos que ele diz o seguinte: os direitos, né, e garantias, olha só, de religião não estão sendo quebrados quando se exige o fechamento das igrejas. Irmão, aonde foi que cristianismo, ser crente e cristão, é somente um direito particular que eu tenho de ter a minha fé? Irmãos, cristianismo não é individualista, não é assim, eu sou crente, eu tenho o direito, e aqui pronto, se eu ficar sozinho no meu quarto, eu sou crente, e eu estou cultuando a meu Deus. Irmãos, não existe cultuar a Deus sem envolver o povo. Jesus ele chama individualmente, mas ele trata a igreja, o corpo, o povo. Existem unções coletivas que só se manifestam com o povo, não manifesta individualmente. Tem unção individual que se manifesta, mas tem coisas de Deus que só se manifestam de uma forma coletiva, irmãos. Não existe cristianismo isolado. E cristianismo envolve povo, cristianismo envolve comunhão, cristianismo envolve ministração pública. Mas tem a pandemia e tal. Se respeita-se os cuidados de separação, com álcool em gel, com máscara, temperatura, tudo que é muito mais rígido para a gente do que até nos supermercados, onde você fica nos corredores, um de lado do outro, e na igreja não faz isso. Então só podemos
crê e só pode se ver que isso é uma coisa espiritual. Isso não é uma questão de meramente questionamentos jurídicos. A justiça e o questionamento jurídico está sendo colocado para tomar as decisões, mas a verdade é que é algo espiritual. E a Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades. Então nós estamos vivendo tempos, irmãos, onde os verdadeiros cristãos, o verdadeiro crente, e está se mostrando, nós estamos sendo peneirados, e só passa na peneira quem é crente, só passa na peneira quem crê em Deus, né? Só passa na peneira quem não negocia os valores e os princípios da palavra por nada, tá? E eu vejo muitos cristãos dizendo que é de um determinado partido político aí, que não tem respeito nenhum pela palavra de Deus, não tem respeito nenhum pelos princípios do Senhor, porque eles dizem que são progressistas, e eu fico me perguntando se é o progresso de quê? O progresso da iniquidade, o progresso do demonismo, o progresso do mal, o progresso da destruição da família, o progresso da mentalidade promíscua, melhor dizendo. É o progresso do mal, isso aí, não tem nada a ver de progressista, né? O que eles chamam de progressista é o direito de ficar a pessoa fazer o que quiser, matar o outro, prostituir-se, virar isso, virar aquilo outro. Irmãos, as pessoas têm direito de ser o que quiser, mas o direito de alguém termina onde começa a ferir o meu. E se é algo que é empurrado goela abaixo para todo mundo, inclusive quem não aceita esse tipo de coisa, para praticar, isso não é direito, isso não é democracia, isso não é progresso, é o progresso da iniquidade. Eles se dizem progressistas, mas são do diabo. Para mim está muito claro. E para quem é crente, é como diz a palavra: quem é puro que se purifique mais, quem é sujo que se suja mais. Pelo menos as coisas estão ficando muito claras, né? Está muito claro a gente ver quem é de Deus, quem é realmente do bem e quem não é de Deus, né? Onde é que a pessoa pode defender um negócio como esse? Matar a criancinha no ventre da mãe, porque a mãe tem direito o que for, menos de ser assassina. Ela tem direito a qualquer coisa, mas ela não pode ser assassina, porque quando se institui um aborto, se institui automaticamente o direito de se matar. E nunca que Jesus vai ser a favor disso, nunca que a palavra de Deus vai ser a favor disso, nunca que o Espírito Santo vai ser a favor disso, e nunca que qualquer crente verdadeiro será a favor. Agora, me admira de cristão dizendo que é crente, votando e defendendo esse tipo de mentalidade. É um negócio assim, desculpa meus irmãos, mas é algo assim completamente esdrúxulo, é algo que não tem nada a ver com ser conservador, não ser conservador, ser progressista, não ser é algo que foge a qualquer cabimento do sentido do que é bom, do sentido do que é vida, do sentido do que é Deus, não é verdade? Então é inadmissível que cristão volte nesse tipo de pessoal, é inadmissível. Para mim não é crente não, porque eu posso ter o direito do que for, mas eu não tenho o direito como crente de me voltar contra o meu próprio Deus, e ainda na maior falsidade dizer que eu sou de Deus. Isso é falsidade. Paulo adverte, diz que tais irmãos que se dizendo crentes vivem uma vida leviana, que é para se afastar dessas pessoas. É o que a Bíblia diz, né? É perigoso esse tipo de coisa. Estamos vivendo tempos difíceis, mas a palavra de Deus é a verdade. E é maravilhoso nesses tempos um salmo como esse, que exalta a palavra. E o salmista amava de tal forma que diz: olha, eu respiro, eu suspiro. E no versículo 133 ele diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. É preciso você, né, ter essa decisão, como ele disse no alguns versículos atrás, que ele tomava a decisão de andar na retidão do Senhor. Mas também há um desejo em nós de que Deus nos auxilie nesse processo. Mas a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Há uma retroalimentação na vida cristã. Deus fez em Cristo e continua fazendo, né? E nós fazemos. Então, o que é que nós fazemos? Somos fiéis, vivemos um processo de santificação,
vivemos em fidelidade, confessão da palavra, produzindo frutos dignos de arrependimento, os frutos, né? Não só o fruto do Espírito, mas os frutos de justiça, que são as atitudes que você pratica, que são coisas que você faz que de pessoas que nasceram de novo, né? Por exemplo, orar é um fruto de justiça. Meditar na palavra de noite é um fruto de justiça. Fazer o bem é um fruto de justiça. Versículo 134. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Então ele estava vivendo uma opressão muito grande, né? Nós já citamos aqui, estava sendo perseguido por lideranças de Israel. E no versículo 135 também tem algo maravilhoso. Ele diz: faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. É interessante essa expressão, fazes resplandecer o meu rosto. Então, nós vemos na oração sacerdotal, né, lá em Números, capítulo 6, versículo 25, aquela oração de Arão que alguns pastores fazem nas suas congregações, nas suas igrejas, que no 6:25 diz assim, olha só, diz: o Senhor faça resplandecer, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É interessante que ele está fazendo menção a isso, fazer resplandecer o rosto. Mas o que seria exatamente, qual é o significado dessa expressão, fazer o rosto, ou o teu rosto, resplandecer? Vamos fazer uma meditação aqui em cima da primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu. Que foi quando? Quando Moisés subiu no monte, né? Estava em comunhão com Deus, né? Recebeu as tábuas da aliança, não foi? E quando ele desce, o que é que está no rosto dele, né? Quando desceu, Êxodo 34:29, quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando ele desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de ele haver falado com Deus. Então, essa expressão, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer, ou como o salmista diz aqui, faze resplandecer o teu rosto, o rosto sobre o teu servo, está falando não só de favor de Deus, mas a expressão faz menção a esse episódio, inclusive a oração sacerdotal, a oração de Arão, também faz menção a esse episódio, de que a ideia é, na comunhão com Deus Todo-Poderoso, comunhão espiritual com a sua palavra, a glória de Deus se manifesta a você. Então esse pedido, faze resplandecer o meu rosto, é um pedido de manifestação da glória. Ora, a Bíblia diz, né, lá em Coríntios, Paulo diz, que nós temos uma glória maior. É por isso que quando Paulo cita isso lá em Coríntios, ele diz que a glória que havia sobre Moisés era desvanecente, né? Era uma glória que passava, mas há dentro de nós uma glória maior, e essa glória não está só sobre nós, irmãos, essa glória está dentro de nós, amém? Então essa expressão, faça resplandecer o seu rosto sobre mim, tem relação, esse é uma típica expressão do ponto aqui em que nós estamos tendo essa série de salmos, né? Salmos da fé. Então a gente diz desde o início, é pegar os salmos e trazer para um contexto da fé, trazer para o contexto da nova aliança. Essa é uma típica expressão, né, de algo que nós já temos. Nós temos essa glória dentro de nós. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou tentando encontrar aqui o texto, mas não estou encontrando, mas vocês já sabem. Está aqui. 2 Coríntios capítulo 3. Né? Então, ele diz assim no versículo 7: e se o ministério da morte, gravado com letras de pedra,
se revestiu de glória. O ministério da morte que ele está falando é justamente quando Moisés foi lá e pegou as pedras, né? A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ou seja, faze resplandecer sobre mim ou sobre nós o teu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então esse pedido do salmista, faze resplandecer o teu rosto, nós já temos, irmão, nós já temos a resplandecência do rosto de Deus, que é o favor de Deus. Porque agora nós somos nova criatura, nós temos livre acesso à presença de Deus. Moisés tinha que ir lá, entrar naquela tenda, e para ter acesso com Deus, e ali a glória ficava sobre ele, e o rosto dele ficava luminoso. Hoje nós já temos esse acesso, essa glória já habita dentro de nós, está sobre nós, é uma glória maior. Então o favor de Deus já está disponibilizado para nós. Deus foi com a nossa cara, e ele foi com a nossa cara porque Jesus pagou o preço. Ele derramou o sangue para que eu e você fôssemos novas criaturas. No contexto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a glória está sobre nós. Ele diz: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, ou seja, Moisés, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelência e glória. Comparado com a gente, a nossa glória é bem maior, porque se o que se desvanecia, que era Moisés lá recebendo aquela glória no rosto, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que é o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é de uma glória maior. A glória que está sobre a nossa vida é maior, irmãos. Então o mal não tem direito de tocar a sua vida. Você tem que se levantar em intrepidez, em ousadia, não baixar a cabeça diante das bobagens e das tolices que há no mundo. Nós não podemos baixar a cabeça. Eles só fazem gritos, só fazem arruaças, os demônios falam, diz que vai matar, vai fazer aquilo, não vai fazer nada, porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ou seja, dá frutos dignos de arrependimento, vive no temor do Senhor. Então, e aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar você, não tem direito e não vai. O último versículo desse parágrafo diz: torrentes de água nascem nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Ele está dizendo isso porque eles estavam debaixo de uma grande opressão, de perseguição naquela época, por pessoas que não guardavam a lei do Senhor. Mas nós somos diferentes, irmão, porque nós somos novas criaturas. Então cultive o desejo de meditar na palavra de dia e de noite. Cultive o desejo, cultive essa prática de comunhão em oração. Oração em línguas, irmãos. Continuamente orando em línguas. Continuamente orando em línguas. Tenha o teu devocional com Deus. Sempre aquele tempo que você fica a sós com o Senhor. Ora, passa um tempo calado para Deus falar contigo e você perceber do seu espírito o que Ele quer falar para você. Medita na palavra, passa um tempo em oração, irmão. Nem que seja de madrugada, qualquer hora que for, mas mantenha-se firme, focado nesse propósito, e você vai ver que o crescimento seu vai ser grande, crescimento em Deus, crescimento na palavra. A glória do Senhor está sobre a tua vida. A glória maior está sobre a nossa vida. Então, é por isso que a gente não faz aquele tipo de oração que muitas igrejas fazem, que é essa oração sacerdotal. E por quê? Porque errada, não necessariamente é errada, né? Mas vamos terminar fazendo uma análise sobre essa oração sacerdotal de Números 6, 25. Realmente é muito lindo. Eu me lembro que na denominação que eu fazia parte, eles terminavam o culto sempre com isso, a gente se emociona. Aí agora a gente se emociona por quê? Porque a gente tem o desejo que aquela bênção recaia sobre nós. Nada mais justo. Mas você precisa entender que essa bênção já está em você. Porque essa oração sacerdotal diz assim, presta atenção, olha só. O Senhor te abençoe e te guarde. Já começa aqui, você já é abençoado.
Não diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Você foi abençoado a partir do momento que você recebeu Jesus, e as bênçãos prometidas a Abraão vieram sobre você. Tá? Claro que não é errado abençoar, eu mesmo abençoo pessoas, abençoo minhas filhas. Todo dia minhas filhas pedem a bênção, todo dia eu abençoo ela. Está correto. Agora, quando você chega no contexto de uma igreja e diz no final que o Senhor te abençoe, é correto, vá lá, vá. Mas não quer dizer que você não é abençoado, amém? Mas vamos levar em consideração que esse primeiro versículo é tudo bem. Mas ele diz o 25, né, o segundo ponto dessa oração é que está o problema. Porque ele diz, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Bom, aí aqui não dá. Por quê? Porque o Senhor já resplandeceu o seu rosto sobre você. Quando você recebeu Jesus, você, segundo o livro de Hebreus, você já tem acesso à santíssima presença de Deus. Quando Jesus Cristo disse está consumado, o véu que separava foi rasgado de cima a baixo. Então Deus já resplandeceu o rosto dele sobre você. Ele tem misericórdia de você também. O maior ato de misericórdia de Deus foi ter dado Jesus. Ele te ama. Por que ele vai ter misericórdia se ele já te ama? Ele tem misericórdia daqueles, né? Ou precisa exercer misericórdia para aqueles que estão errados. Então a misericórdia sim deve agir quando você pecou e confessa o seu pecado. Eu pequei, então confesso o pecado. Mas pelo sangue de Cristo, a misericórdia de Deus que já está lá, age sobre a sua vida. Então por isso que a Bíblia não diz assim, peça perdão pelos seus pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, não diz se pedirmos perdão pelos nossos pecados, porque o perdão já foi dado em Cristo, quando você confessa, aquela misericórdia de Deus que está no sacrifício de Jesus, atua sobre a sua vida. Então você pedir misericórdia, é você pedir algo que você já tem da parte de Deus, amém? Eu já tenho, então se eu estou pedindo misericórdia, é como se eu estivesse fazendo pouco caso do que Jesus Cristo fez, né? É como se eu estivesse fazendo sem qualquer conhecimento do que Jesus Cristo fez. Deus já teve misericórdia de mim e de você quando Ele deu Jesus por mim e para a sua vida. O maior ato de misericórdia foi quando Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue. Então diz, o Senhor faça resplandecer seus rostos sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, né? Também, ele já levantou o rosto e te dê a paz. Olha aqui, está vendo? Jesus não disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele não já deu? Em Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala sobre os pedidos nas orações, ele diz assim, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações, súplicas e ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Por que essa paz automaticamente opera e guarda nossos corações, nossas mentes? Porque essa paz já está em nós. Quando nós louvamos a Deus, oramos e rendemos graça, essa paz que já está em nós opera. Então pedir que Deus me dê a paz está errado. Pastor, mas está errado, por que está na Bíblia? Está na Bíblia, no Velho Testamento. Amém, queridos? Então eu posso abençoar pessoas como eu abençoo várias pessoas. Está correto, correto. Deus nos tem abençoado, eu abençoo as pessoas, eu declaro palavras de bênção sobre a vida das pessoas. Tá. Agora o que não está muito correto é eu pedir a Deus para Deus ter misericórdia, eu pedir a Deus para Deus voltasse o rosto para mim, eu pedir a Deus para que Ele seja favorável para mim, eu pedir a Deus que Ele me dê a paz, porque Ele já foi favorável, Ele já me deu a paz, Ele já teve misericórdia de mim e seu rosto já está brilhando sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Você entendeu? Às vezes a gente pensa que está fazendo o correto, mas não é pecado. Claro que não é pecado, mas não está bem correto. Pastor, isso não é cacheagem, não. É não, porque quando você faz questão disso que eu estou dizendo, esse conhecimento de que você já é abençoado, automaticamente fica impresso no seu coração, não só na sua mente, mas no seu coração. Mas se você fica repetindo esse tipo de coisa religiosa, o conhecimento se esvai. O
conhecimento de Deus X vai. Se eu tenho consciência de que eu sou abençoado, eu não preciso pedir a Deus que Ele me abençoe, porque eu já sou abençoado. Se eu tenho consciência de que a paz está dentro de mim, eu não preciso pedir a Deus. Deus me dá paz, me dá paz. Então eu sou um atribulado? Sou um endemoniado? Não, eu sou filho de Deus. Não, pastor, você está entendendo, que às vezes a gente está debaixo de pressão. Então a coisa não é eu pedir a Deus para ter paz. A coisa é eu confessar a palavra, botar em equilíbrio a minha mente, renovar a minha mente com a palavra, orar em línguas que edifica a minha fé santíssima, meditar na palavra, que aí a mente vai ficar tranquila. E a paz, que excede todo entendimento, como diz Paulo, guardará os nossos corações e as nossas almas em Cristo Jesus. Amém? É por isso que a gente não faz esse tipo de oração, embora no final do culto eu abençoo tal, e está correto. Está certo, pessoal? É muito bonito tal, principalmente quando se coloca um tríplice amém, com órgão e tal. É muito emotivo, mas eu também já vivenciei isso não mudava a minha vida. O que muda a vida é a palavra. O que muda a vida é praticar a palavra. O que muda a vida é viver em fé. O que muda a vida é ser batizado no Espírito Santo. O que muda a vida é ser cheio do Espírito. Que isso é intrepidez, isso é ousadia, isso é autoridade espiritual. Coisas como essa tão necessárias para os cristãos nesses tempos que nós estamos vivendo agora. Amém, queridos? Então, está aqui o Salmo 103, verso 19. Hoje nós falamos dos parágrafos A, I e P, e na próxima live nós vamos ver os parágrafos Tsad e Res. Agora o seguinte, pessoal, na sexta-feira agora nós não vamos poder ter live, tá? Então possivelmente só vamos ter live só na próxima semana, ok? Sejam abençoados praticando esta palavra, em nome de Jesus.